Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Talkcast, Conversas que Inspiram. Hoje estou aqui com uma amiga minha que eu gosto muito, que eu estou com prazer de estar aqui com ela, a Ana Pinho. Já vou apresentar a Ana. Antes quero agradecer sempre aos apoiadores aqui do Talkcast, então o Salão Diego Quadros, que hoje fez a nossa maquiagem, a Jaine, então maquiagem minha e da Ana. A Jaine fez meu cabelo também. Hoje, em inspiração, pensei na Ana aqui, que fala de psicologia do esporte, em trazer um penteado, uma make mais esportivo chique, né? Com uma roupa mais esportiva também, lembrando essa coisa, né? Do tecidinho. E também agradecer a Nori Boutiques, que sempre dá roupa para eu estar aqui, me inspirando para vocês, com a convidada, né? Sempre ligada com a convidada, as inspirações, as gurias nos ajudam sempre lá a escolher o look, então obrigada, Nori Boutique. Depois eu mostro toda a look, toda a produção minha da Ana. Então venham conhecer, venham fazer o cabelo, maquiagem de vocês, Salão Diego Quadros, tem a Jaine, tem Diego, tem todo mundo aqui. E também vão lá na Nori Boutiques para escolher o look de vocês de acordo com a personalidade. Você sabe que aqui eu estou sempre brincando com a maquiagem, com o cabelo, e a gente consegue brincar também com as nossas diferentes personalidades que moram dentro da gente, né? Estou aqui com a minha convidada, que também quero agradecer muito pelo tempo dela, por estar aqui tirando esse tempo comigo, Ana, para conversar. Vou ler um pouquinho do currículo, do mini currículo que a Ana me mandou, e aí depois passo para ti se apresentar, tá, Ana? Então, é Ana Paula Pinho? É. Eu não Ana sabia Paula que era Pinho. Ana Paula Pinho, eu sempre chamo a Ana. Né? Então, Ana Paula Pinho, psicóloga clínica esportiva há 23 anos, mestre em psicossociologia pela UFRJ, formação em TCC, então terapia comportamental, psicologia esportiva e como analista de recursos humanos. Especialista em psicopedagogia institucional e pedagogia empresarial. E autora do mais novo livro, Psicologia do Esporte, Atleta e Ser Humano. É isso, Ana? É isso aí. Ana, é um prazer estar aqui contigo. Nos conta quem é a Ana, que às vezes eu digo, sem ser os currículos, quem está por trás de tudo isso? Quem é a Ana ser? Então, eu queria te agradecer, né, o convite, é um prazer estar contigo. Nós somos parceiras, né, do esporte, e eu acho que o esporte, isso já falando um pouquinho de mim, assim, com o esporte, através do esporte eu ganhei muitos amigos, né, e tu é uma delas. Então a gente vai se afinando. A Ana, né, fora esse lugar de psicologia ali, né, de psicóloga, uma pessoa muito tranquila, que gosta do agito, mas ao mesmo tempo de ter os momentos, né? E um desses meus momentos é o esporte, que é aquele momento que eu entro lá e aí eu esqueço a profissão que eu tenho, esqueço tudo. E acho que é um pouco isso, assim, né? Além dessa questão esportiva, né? Eu sou uma pessoa muito, muito tranquila, gosto de ler, tomar um bom cafezinho, conversar com os amigos, né? Então, quem me conhece sabe o quanto eu sou mais tranquilona, assim, né? Embora corra bastante, né? A Ana, a gente se conheceu no Beach. E é uma pessoa, Ana, que eu te digo que eu te quero pra vida, assim, eu porque também. passa um amor pra gente, essa coisa dessa tranquilidade que a Ana fala que tem, então isso passa pra gente, a energia é muito boa, eu gosto muito de estar contigo. É a mesma coisa, eu digo eu. Muito feliz que você está aqui comigo. Ana, recentemente, a gente começou conversando antes, né, ir lá um pouquinho nos bastidores, depois vocês assistem, que a gente começa nos bastidores com a produção da Ana e depois vem pra cá já prontinha, né? Tu escreveu recentemente um livro, né? Tu vai nos contar um pouquinho. E eu e tu, a gente sabe quanto que a gente é amante de ler, né? Eu tava até te falando, olha, eu não de escrever, eu não sou boa, né? Mas de ler, eu amo um bom livro. Eu gostaria, assim, ó, eu tenho ideias, mas eu não sei transcrever para palavras. Até que eu prefiro até fazer assim, porque é mais a minha habilidade. Nos conta um pouquinho como é que foi o processo desse livro. Nos conta por que escrever sobre esse livro. Nos conta um pouquinho.
Então, Flávia, assim, esse livro, na verdade, ele veio como um presente na minha vida, né? Ele veio como um convite de um colega e um grande mestre, que é o João Kozak, que foi meu professor, né? Uma pessoa que trabalha incansavelmente para tornar a psicologia do esporte reconhecida. E acho que esse é um trabalho de formiguinha que a gente faz. Quando eu me formei, um semestre antes de me formar, então o meu irmão, que é da área de educação física, me perguntou algo, né, sobre a questão do funcionamento, de motivação do atleta, e eu fui procurar com os meus professores, fui procurar na literatura, e aí eu não encontrei, né, e disse para ele que eu ia trazer a resposta para ele, um dia eu ia trazer a resposta, né. E aí, quando eu me formei, eu fui embora para o Rio e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na área de psicologia do esporte e tive pessoas assim que eu brinco que foram anjos que apareceram na minha vida, que foram me conduzindo para esse trabalho, e um deles foi o João, né? E lá eu escrevia lá em 2016, eu escrevia para um blog de tênis e aí então foi aí que um artigo que eu tinha escrito ali, né, uma postagem que eu tinha feito, o João publicou na Gazeta Esportiva, que é um jornal de São Paulo, e aí eu tomei mais ainda gosto por escrever, e em 2022 escrevi um capítulo num livro dele, né, e agora, então veio o convite para organizar junto com ele esse livro que tem 2 volumes, né? Que são coletâneas, na verdade, de colegas de todo o Brasil, dentro da área tanto da educação física quanto, né, das áreas envolvidas com esporte, né, quanto de psicologia. Então, nós selecionamos 34 capítulos ali para poder servir de referência para outros colegas, para outros profissionais, né? Inclusive para a área de jornalismo também, né? E profissionais que trabalham com esporte. Então, para mim, ele veio como um presente, assim, né? É muito legal. E, Ana, a gente estava comentando antes, né? Do quanto que agora nas Olimpíadas deram a importância, né? De mostrar o quanto que tu fazer terapia, o quanto que tu olhar para tuas emoções, reflete nas campeãs que tivemos, né? É verdade. Em todo o emocional. Nos fala um pouquinho dessa relação que tem, que eu gosto muito de te ouvir falando sobre. Então, né, o que eu digo sempre, assim, uma das frases que eu mais repito é que a gente é dentro da quadra, dentro do campo, quem é fora dele, né? Então, a gente não tem essa diferença. O que, na verdade, acontece dentro do esporte é que a gente descobre algumas versões que a gente não enxerga fora, né? De comportamentos, de emoções que a gente sente, de valores que a gente tem a oportunidade de colocar dentro da quadra, né? E a gente passa a integrar, a gente precisa integrar um pouco aquilo que apareceu no esporte, aquilo é uma parte de mim, né? Então, assim, quando as meninas, a Simone, a Rebeca da ginástica, a Raíssa, né, que é a skatista, a menina do judô, né, quando elas começam a falar disso, eu acho que dá pra gente entender que a relação delas com o esporte é muito diferente, né? É de leveza. É de leveza porque elas sabem quem elas são. Muitas pessoas usam o esporte para, eu acho que se reconhecer e para provar, né, alguma coisa para alguém. Só que na verdade a gente precisa se reconhecer, olhar pra gente, né? Aquele esporte tem que ser leve. A menina do judô até falou isso, né? Que o duro é o treino. O esporte ali, a competição, o valendo, precisa ser uma grande diversão também, né? E muitas vezes a gente faz o contrário. Na hora do jogo não, eu preciso estar só aqui, só focado, e a gente perde essa leveza. E aí quando a gente perde a leveza, a gente tranca o braço, se é um esporte que a gente usa o braço, né? A gente não corre tudo que a gente precisa correr, então a nossa cabeça comanda o nosso corpo, né? Então a gente precisa entender assim o porquê que a gente está no esporte, como é que esse esporte integra ali na nossa vida, contribui para a nossa vida, né? Eu sou apaixonada assim por essa. E Ana, tudo é uma resposta, tudo é um presente,
né? Aham. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar os torneios de beach, Uhum. eu vi muita coisa em mim, assim, É. que eu disse, meu Deus, eu tenho que trabalhar muita coisa, É. porque eu trabalho muito com autoestima, Uhum. né? E aí as Uhum. pessoas acham que a autoestima é tu tá cuidada, É. tu tá maquiada, tu tá arrumada. E isso aí é a pontinha, É a pontinha. lá, É, né? verdade. E tem todo o que tu vê por trás, assim. Uhum. E aí essa questão de, eu tenho que ganhar pra ser a melhor, né? E aí tu vai vendo de onde que vem essas coisas e tu vai te analisando, né? E eu vou ser melhor pra quem? E Uhum. pra quê, né? E por que Então, tu precisa provar algo pra alguém, né? é isso. E aí a Né? gente vê a diferença quando a gente tá jogando nas nossas brincadeiras lá, Uhum. em que as coisas fluem, que tu tá divertida, né? E eu relaciono as coisas também com o processo de emagrecimento, que é a minha área, né? Com certeza. Porque a gente quer esperar estar naquele momento, vamos supor, o emagrecimento, ou esperar estar no pódio, né? Mas a gente perde o percurso, que é a vida que nos levou a conquistar o pódio ou conquistar o emagrecimento. É verdade. E eu digo sempre assim, a gente fica correndo muito esperando o resultado, né? E, na verdade, a grande questão é o processo, que é ali que a gente cresce, né? Então, assim, a gente está correndo para onde? Porque o final todo mundo sabe, né? Então, o grande barato, assim, é o meio do caminho, né? Então, é a evolução. Eu acho que a gente, isso, dentro e fora do esporte, eu acho que a nossa evolução, ela precisa ser vertical. A comparação é um grande fator adoecedor. A gente se compara muito, né? E quando muitas vezes está em quadra, e digo amadores, né? A gente precisa se perguntar o que a gente está fazendo ali, né? Porque às vezes aquele esporte que é justamente algo que é positivo, que é para brincar, que é para a saúde, ele vira um fator estressante, dependendo de como a gente enxerga. E não são poucas as pessoas que se estressam com isso, né? Que brigam, né? Que criam inimizades, que levam isso para a sua vida, né? Então a gente precisa pensar assim, o esporte é um meio, né? Ele é um meio para a gente se conhecer, ele é um meio para a gente ficar bem, né? E ele é um meio para a gente educar. Né? Então, assim, a gente estava falando um pouquinho, né, sobre essa questão da educação. Eu vejo como uma ferramenta de educação dos nossos filhos, de formação, né? Tu mostrar o quanto, né, tu ganha e tu perde, o quanto ter respeito pelo outro. Então, acho que tudo começa nesses nossos valores e nossos princípios. Com certeza. Né? Com e certeza. aí é que nem um relacionamento, as oportunidades que nos fazem olhar para esse interno, se tu quiser olhar. Ele é um presente, né? Eu estava falando de ser um presente, ele é um presente se a gente souber abrir o presente. Não adianta a gente acumular isso, porque a gente não vai entender aquilo como um presente. As pessoas que a gente convive são nossos mestres na nossa, né, na nossa evolução como pessoa, né? Então, muitas vezes, situações que a gente não gosta, tem dificuldade de lidar, pessoas que são difíceis ou pessoas, enfim, né, que a gente lida, sempre estão ali também para nos ensinar. Só que a gente só vai aprender se a gente se abrir para isso, né? Se a gente ficar se comparando, competindo, não vai evoluir. Eu tenho um grupo de amigas que a gente faz umas terapias internas, assim, né? E que aí a gente traz os problemas umas para as outras, a gente se ajudar, assim, a nossa frase que a gente acaba é sempre: olha para dentro. A resposta tá em ti. E ao mesmo tempo que dá uma raiva, né? Não precisa dar uma... que a gente quer a resposta do outro, né? É mais fácil receber, né? Mas aí quando tu vai te indagar, por que eu tô agindo dessa forma? Por que o outro tá me trazendo essa sensação, né? Aí tu vai olhar o que tem ou reprimido em ti ou o que tu, né? Certamente. Então, assim, se a gente olhar, eu digo sempre, né, Flávia, assim, dentro do consultório ou dentro da quadra, né, toda emoção que a gente sente, todo sintoma, seja ele físico ou algo que está acontecendo na nossa vida, é informação.
É um termostato, né? E essa informação, se a gente não souber decodificar, ela vai se repetir, né? Então, assim, isso vai acontecer de novo. E a gente vai dizer, puxa, de novo eu tô passando por essa situação. Se a gente não olhar para ela e não souber, né, qual é o recado que ela está nos trazendo, o que significa esse sintoma, eu preciso olhar para mim. E o nosso corpo, ele vai tendo um sintoma, né? E aí, pode ser a nossa mente também, vai tendo um sintoma. E a gente medicaliza para acabar com aquele sintoma. Aí vai mandando um outro sintoma maior, um outro sintoma maior, até que nos para. Então, se a gente não souber, é aquilo que a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E a maioria do processo humano, né? Então, se a gente não olhar pra gente nesse processo de que eu preciso me acolher. Muitas vezes a gente busca no outro o acolhimento que a gente precisa se dar. O adulto precisa se dar. Sim, a criança não tinha condição, mas hoje a nossa adulta já sabe, né? Então, assim, o que a gente vê muitas vezes, né, é que a gente tem muitas crianças no corpo de adulto, né? São crianças se relacionando, né? Então, a gente precisa olhar, assim, né, às vezes, até entre pais e filhos. São crianças, a minha criança interna está se relacionando com uma criança de verdade ali, né? E aí estão batendo de frente. E a gente precisa saber qual é o nosso lugar, né? Então, a gente precisa se olhar. Tu sabe que no meu processo de me tornar mãe, nossa, o que veio assim, ó, para eu olhar para essa criança, para essa Flavinha, e até hoje o Felipe me dá muitos gatilhos das minhas dores internas, né? E que aí eu vou, isso daí é o Felipe que tá sentindo, não é a minha criança que tá gritando, esperneando lá. E aí, se a gente se abre para esse processo de dizer, tá tudo bem, né? Eu vou acolher, a gente não coloca na mão do outro, né? Ou numa outra coisa. E a gente cria filhos mais seguros, né? E a gente se torna mais segura, né? E aí, voltando para dentro da quadra, eu não preciso provar para ninguém. Se para mim, se eu acho que eu tenho que crescer, eu vou buscar crescer, mas eu não preciso ser reconhecida por outra pessoa para dizer se eu sei ou se eu não sei. Então é isso que a gente volta, a busca do outro para nos dar essas respostas. A gente muitas vezes quer que o outro peça desculpas por uma coisa que a gente se sentiu magoado. E aí é aquela pergunta, a gente quer ou a gente precisa que o outro se desculpe? Porque ninguém é melhor do que a gente sabe o que magoa ou o que não magoa. Ninguém é melhor do que a gente sabe o que é melhor e o que não é. Mas só tu sabe as tuas feridas, né? A gente busca a desculpa do outro como uma forma de dizer que a gente está certo. O outro validar o que a gente está pensando, né? Então, assim, será mesmo que a gente precisa validar o que a gente sente na outra pessoa? Ou será que a gente pode olhar pra gente e acolher, né? E a gente tem muito disso, né, Ana, de querer estar certo, né? Isso. As pessoas brigam muito pra estar certo, aquela coisa, prefiro, como é que é? Tem uma música que fala, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Assim, eu prefiro ter a paz do que ter a razão, né? Porque muitos querem provar que tem a razão, ficam brigando. E isso vai levar a quê, né? Então, assim, o outro concordar, é isso que a gente diz, é a espera que o outro me diga se eu tô certa ou tô errada. E a gente, como adulto, não precisa buscar no outro, né? No fundo, a gente sabe, ninguém é melhor do que a gente para se conhecer. Mas esse processo só vai acontecer se a gente olhar para dentro da gente. E é aquilo que a gente estava brincando, né? A autoestima passa pelo autoconhecimento. Porque eu não posso gostar de alguém que eu não sei quem é. Então, mas, Ana, isso aí é um processo, né? É um processo. A gente tem aquela... Tu já viu aquele rios que tem que a gente leva metade da vida fazendo cagada? É mais ou menos isso, né? A gente tá num processo inconsciente até que a gente vai ganhando consciência do que aqueles ciclos estão se repetindo demais. É assim? Só que, e aí, eu acho que a gente entra numa outra questão, né? Que a gente não se permite errar. Ou a gente entende assim, mas lá no passado eu fiz tal coisa, né? E me arrependo. Não.
não precisa se arrepender, né? No passado a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje. Tu fez né? o melhor que tu podia com Eu fiz o aquelas melhor que eu ferramentas, podia. né? E aí, Flávia, a gente entra numa outra questão, né? Às vezes a gente espera que o outro seja algo para nós, assim, corresponda às nossas expectativas, e o outro dá aquilo que tem. Exato. Né? Então é isso. Porque assim. a carência é nossa, né? Carência não. A expectativa é minha, então quem tem que lidar com a minha expectativa sou eu. Bem-vindo ao mundo que as minhas expectativas não vão ser supridas. E aí eu preciso pensar sobre essa expectativa. E eu preciso ver também, olhando o passado, né? Graças às coisas que a gente fez no passado, que a gente tem a maturidade que tem hoje. Então, se não tivesse feito, Hoje não seria. Não teria o crescimento, né? E aí a gente fica pensando, se eu tivesse tomado uma outra atitude, se eu tivesse ido por um outro lugar, eu não sei, seria tudo diferente, eu nem estaria me questionando. Aí a gente entra naquele livro, né? Eu não acabei de ler. É bom o final. A Biblioteca da Meia-Noite. Que é mais ou menos o que teria acontecido se eu tivesse feito de outra forma. Dos livros de A Biblioteca dos Arrependimentos, o livro do arrependimento. E assim, e seria diferente, né? Eu não posso contar o final do filme, do livro, mas assim, a gente coloca como se isso talvez seja uma tentativa da gente saber a resposta, né? De ter uma resposta certa. E no fundo não existe resposta certa, né? Então, assim, são tudo escolhas. São escolhas. Né? E a gente tem o livre-arbítrio. E o que eu digo hoje, eu muito penso assim, nas consequências das minhas escolhas. E tanto se vai fazer bem para mim e vai fazer bem para o outro. Porque eu acho que hoje as pessoas também não estão preocupadas no outro. Né? Então a gente também tem uma sociedade mais egoísta, se a gente for olhar. Né? Então é olhar, que escolhas, eu sempre falo na alimentação, faça as melhores escolhas. Isso reflete sempre a vida. Né? E aí analisar, aquilo vai estar sendo bom para mim, está sendo bom para o outro. E aí, Flávia, eu acho que tem uma outra coisa interessante, né? A gente está falando de arrependimento, do que é, de fazer essa decodificação do que é bom para mim, do que é bom para o outro. Mas, assim, eu acho que tem uma outra situação que a gente vive, que a gente olha ali, as nossas escolhemos, né? E escolhemos algo que não está dando certo, a gente tem uma certa dificuldade de sair do que não está dando certo e ir para o que está, ir por um outro caminho, né? Porque a gente fica muito preso no que a gente deveria ter acertado. Então, tem uma situação que nos traz uma aprendizagem. Ao invés da gente olhar muitas vezes para essa aprendizagem de dizer, não foi legal, vou tomar um outro rumo, a gente olha para o sentimento de arrependimento. Por que eu fiz isso? Olha como eu sou isso. E aí a gente fica preso nessa questão de ego. E a gente não olha para aquilo que a gente poderia. Então tem muitas pessoas que ficam numa mesma situação, seja a questão do emagrecimento, né? Trabalho, relacionamento. Seja a questão, exatamente, estou num trabalho que eu não gosto. Então, assim, é muito mais fácil eu reclamar do que eu tomar uma atitude de dizer, tá, o que eu faço com isso? Né? Peguei um rumo errado, peguei um rumo que eu não gostei. Eu vou seguir nesse rumo? Mas, Ana, isso aí será que é uma construção mais, tipo, social, assim? Porque antes tinha essa coisa da gente ficar no emprego e começar e acabar. Hoje já tá mudando um pouco, né? Tá. E aí tem uma teoria, até no capítulo esse do livro, né, que eu escrevo sobre tênis, existe, eu coloco ali uma teoria que eu pego da administração de empresas, tá? Que é a teoria da geração X, geração Y, geração Z, né? Alfa. Então, e essa teoria, não sei se tu já teve a oportunidade de ler alguma vez, assim. Muito superficial. Essa teoria ela traz como uma questão cultural, porque nós somos construídos de acordo com a nossa cultura. Então, assim, tem coisas que a gente acha que a gente pensa. Exato, mas é uma construção. Mas a gente só pensa porque nos moldaram, né? Então, por isso que eu digo que ter a consciência e se questionar, ao invés de supor as coisas, é muito melhor, né? Então, nessa teoria, a gente vai vendo como as gerações são diferentes. Tem uma geração que tu deixa cair o celular,
tinha o Durex, né? Isso, então assim, é aquilo, cai o vaso, tu vai lá, tu cola, e aí depois foi se criando uma geração mais fluida também, né? Com a dinamicidade dos processos, com a questão da internet, com, né, a comunicação que a gente tem muito mais rápida, né? Então, essa geração de hoje é uma geração mais rápida, mais fluida. E mais descartável também. Isso, exato. Então, assim, tem os pontos positivos do nosso olhar, da nossa geração, e tem os pontos que eu acho que a gente olha e diz assim, não, eles precisam aprender a conservar mais as coisas. Mas hoje é mais fácil, muitas vezes, a gente trocar de celular do que usar o celular todo remendado, né? Então, assim, mas são momentos diferentes. Então, antigamente, né, qual era assim, aquele funcionário que ficava 40 anos na mesma empresa, nossa, né? Depois de um tempo, se priorizou muito os profissionais que tinham experiências em várias empresas. Então, já não era mais o que a gente pensava, já mudou. E isso por essa dinamicidade das coisas, né? Hoje, os nossos filhos mexem no celular, nas redes, muito melhor do que nós. Nos dão uma aula, porque para eles isso é mais fácil. E tem coisas que a gente já ainda faz de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Então, isso é muito diferente. Eu acho que muitas vezes vem esses conflitos, assim, né? A gente tem esses conflitos de gerações, dentro e fora das quadras, porque lá nas quadras, dentro da escola, a gente convive a geração dos professores e a geração dos alunos, né? Que é bem diferente. Então, a gente precisa entender, mais uma vez, a gente entra numa questão de enxergar, olhar para o meu contexto, quem está aqui, quem sou eu hoje, quem está aqui, e me colocar num lugar de aprender, né? Sim. Então, da compaixão, de olhar para cada história e não tenho, né? Mas, Ana, entender, tem alguma, né? eu tô perguntando de leiga, tá? Tem alguma, tipo, algum conservadorismo que a gente deveria manter? Tipo assim, a gente tem que, o bom seria que se a gente conseguisse preservar valores, princípios, no geral, assim. Assim, princípios, valores, eu acho que são questões que passam de geração, né? Muitas vezes isso é diferente de alguns conceitos da época, né? Algumas coisas como, por exemplo, o que a gente estava conversando, né? Dentro da quadra, bola boa é bola boa, bola fora é bola fora. Isso... Verdade e honestidade. Pode passar séculos. Isso sempre vai ser um valor, né? Uma ética. A gente precisa olhar bem para essas questões. Ética, de tu olhar para o outro, de ser honesto. Isso nunca vai cair em desuso. A gente, inclusive, precisa passar isso e precisa manter isso, né? Muito, acho que muito vivo dentro da família, né? O que pode, o que não pode, a questão de respeito, isso sim. Conceitos, alguns conceitos precisam estar na impermanência, né? Então, assim, mas na minha época era assim e vai ser assim. Já escolhi uma profissão e eu sempre tive vontade de fazer uma outra profissão, escolhi a minha, vai ser assim, já estou muito velha para isso. Isso é um conceito que pode mudar, né? Então, tem determinadas coisas que a gente não precisa se apegar, né? Eu sou assim, eu vou morrer assim, né? Então, assim, entra numa questão de impermanência, né? Porque a gente precisa estar aberto para aprender, senão a gente se nega a aprender com as coisas. Né? Evoluir, né? Ou ter esse novo visão do mundo. Né? Me ensina como é que é isso, né? Então, tem instituições que procuram colocar as pessoas mais velhas com pessoas mais novas, justamente para mostrar, me ensina como é que se faz. Me conta lá na época que tu era criança como é que era. Então, isso é fundamental, né? Mas é o se colocar aberto para aprender. Mas determinados valores, isso
a gente precisa manter, né? É como que a gente educa os filhos da gente, assim, né? Então, dentro da questão ética, isso a gente precisa ter. E isso na tua visão, poderia também ser ensinado em família e na escola, ter uma orientação devida? Deve, assim? né? Deve. Claro que, assim, a escola, ela vai... dentro da escola, a gente tem muitas coisas diferentes, né? Então, assim, muitas famílias diferentes, né? Mas, assim, a escola tem esse papel também de educar, né? Ou de manter a educação vinda das famílias, ou, né, de alertar, abrir os olhos, porque a gente aprende muito com os pares da gente, né? Então, na escola não são só ensinamentos dos professores para os alunos, mas a gente aprende. Tu pode falar pro teu filho 10 vezes a mesma coisa, vai lá um coleguinha e fala, tem um sentido diferente, porque a gente aprende com os pares. E na escola a gente vai aprendendo, né? Mas claro que cabe à escola mostrar alguns caminhos. E a criança vai crescendo e dentro da família ela vai, então, não é cristalizar, mas ela vai vendo, bom, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Né? E principalmente, assim, acho que a escola tem esse papel de tornar crianças e adolescentes mais críticos, mais conscientes. Então, a ideia é essa, né? E a gente criar os filhos assim também, né? E aí que vem mais uma vez para aquela coisa, né? Quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu ganho consciência, mais eu consigo, eu me melhorando, eu melhoro o mundo também. E até nessa relação de filhos, né? Tu quer ver os filhos felizes, seja feliz. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que conscientizar mais as pessoas. Eu tento trazer muito isso para as mulheres que eu trabalho, né? Porque uma das coisas que acontece quando vira mãe é esquecer de si para dar só esse olhar e aí tu se perde do teu ser, né? Achando que tu tá fazendo isso bem pro teu filho. Mas quanto melhor tiver a mãe, não vai estar melhor o filho também? Com certeza, né? E até os filhos olham para as coisas deles a partir do momento que eles sabem que a gente está bem, né? Se os filhos tomam dores dos pais, sempre. Então, a gente precisa viver essa vida de adulto, que às vezes o que acontece é uma inversão, né? Então, assim, pais pedindo conselho para os filhos, não. Né? Então, por mais permissiva que seja a educação, eu sou adulta, eu vou passar algumas regras e vou tornar o meu filho mais crítico para depois até ele pode questionar. Mas assim, a gente precisa ter esse cuidado. E os nossos filhos vão sair de casa. E quem a gente vai ser quando eles saírem de casa? Né? Então a gente não pode se perder disso. A gente precisa entender que nós temos uma vida, os nossos filhos têm outra vida. Nós somos companheiros, né? De viagem ali. Só que veio num papel de, olha, eu vou te passar aquilo que eu sei. E a gente aprende muito com eles nesse sentido, né? Mas a gente precisa manter essa hierarquia sadia, né? E dando essas referências, o que pode, o que não pode, até para que eles possam transgredir e questionar, né? Mas a gente precisa mostrar. Filhos que não têm essas referências, eu digo que eles chegam na adolescência, sabe quando a gente tá andando num ônibus, o ônibus em movimento, a gente não consegue se segurar? Filhos sem referências não conseguem se segurar, não tem a segurança, porque eu não tenho referência. Eu não sei nem o que eu posso transgredir, porque eu posso tudo, né? Então, assim, a gente precisa dar um norte e aí depois cada um busca o seu caminho, né? Ana, e hoje, assim, ó, no teu trabalho, no que tu acredita, o que tu gosta de levar, assim, o que a Ana gosta de inspirar as pessoas? Se as pessoas pudessem levar um recado da Ana, tá? Tu pudesse falar para todo mundo a tua mensagem, o que tu gosta de passar? Assim? Decodiquem as suas emoções, né?
Eu acho que a gente precisa decodificar isso, assim. Então, olhar pra gente, né? Ter esse carinho, aprender a olhar com esse carinho, né? Eu acho que, assim, como a gente tinha falado, né? A gente dá o que tem. Sempre no consultório tem o cafezinho, tem uma coisinha assim, para que a pessoa possa sentar e se sentir à vontade para falar, né? Mas assim, ela precisa olhar para aquilo, para ela nesse ponto. Então eu acho que esse é o recado maior. Todas as emoções, tem aí o filme Divertidamente, que eu acho que a pessoa deveria ganhar o Oscar, Foi sucesso, né? E é um filme para adultos verem, porque todas as nossas emoções, elas têm uma função, né? E essa função não é nem boa nem ruim, ela é necessária. Então a gente precisa entender, por exemplo, que quando a gente tem raiva, a raiva serve para impor limite. E ele é importante, né? A alegria serve para nos conectar com as coisas, a tristeza tem uma função da gente refletir um pouco mais, o medo tem uma função de proteger. Então, por exemplo, por que a gente tá... Se a gente souber assim, eu tô com medo, mas eu tô tentando me proteger do quê? É de algo real ou é de alguma coisa que eu tô criando na minha cabeça? Se a gente conseguir decodificar isso, a gente tem a chave, tá na nossa mão para mudar tudo, né? Então, o que eu busco sempre é fazer com que as pessoas se olhem, né? E possam acolher tudo isso que elas têm. A busca, eu digo que a terapia ou acompanhamento mesmo de atleta, ele é um recurso. Ele não é uma bengala, ele é um recurso. E eu uso esse recurso em alguns momentos da minha vida. Mas eu preciso pegar essa chave e ter essa chave na mão. Eu posso abrir junto com a minha terapeuta, mas a chave tem que estar na minha mão, né? Então, muitas vezes, a gente está procurando chaves. E a gente precisa retomar isso. Retomar isso é esse caminho de olhar para si e decodificar aquilo que está acontecendo. E por isso que todo mundo precisa de terapia, né? Sou suspeita para falar. Mas eu acho que é um momento da gente se olhar, né? Da gente se perceber. Quem sou eu? Por isso que eu digo, a gente não tem como ter autoestima se a gente não conhecer aquilo que a gente está gostando. Né? Eu não posso gostar de uma coisa que eu não sei o que conheço, né? Não conheço. Então, primeiro eu tenho que me conhecer, para depois trilhar esse caminho do gosto dessa versão. E acho, assim, Flávia, que essa questão ali da nossa, dessa nossa percepção, ela deve ser cíclica, né? Eu tô onde eu queria estar? Eu sou quem eu imaginei que eu gostaria de ser? Então, se eu não sou, eu preciso diminuir essa distância daquilo que eu imaginei para aquilo que está acontecendo. Se eu diminuir essa distância, certamente eu vou ser feliz, né? Que passinho que eu posso dar, né? Para ir me aproximando de quem realmente meu desejo autêntico de ser, né? Mas eu só posso saber a partir do momento que eu refletir sobre isso, né? Se eu não refletir... Questões do que eu quero, o que eu gosto, o que faz sentido. Com certeza. Ana, uma última chave aqui que é bem especial, que eu trabalho muito no AMSE, que é a autoestima, eu trabalho todo o meu trabalho. As pessoas buscam por esse amor, por esse reconhecimento, né? Quantas pessoas não têm isso, não tiveram, ou que acham que não tiveram, né? Porque a gente tem as nossas expectativas, né? Na infância. Como é que a gente trabalha hoje essa busca, esse resgate de se sentir preenchida, se sentir amada? Tá, dessa mesma forma, né? Hoje eu sou adulta, né? Então, assim, nós somos adultos, tá? E todo mundo teve alguma carência, lacuna, todo mundo, né? Porque, como é uma questão de interpretação, por mais que os pais dessem, e alguns não tiveram realmente, eu posso interpretar quando eu era pequena. Então, assim, a minha falta muitas vezes também vem de interpretações que eu fiz, né? E quando eu percebo assim, ó, tá, só um pouquinho, eu não tive isso na minha infância, só que agora eu sou adulta. E como adulta, eu preciso, e essa frase não é minha, fazer algo do que aconteceu comigo, do que fizeram comigo, né? Então, eu sou ativa nesse processo.
Então eu vou buscar. Primeira coisa é eu me acolher. E por isso a importância de se conhecer. O que eu gosto de fazer? Eu preciso me abraçar, né? Eu preciso me abraçar e preciso buscar coisas que me abracem. Só que esse passa pelo processo de autoconhecimento. Então, muitas vezes eu não tive o abraço, só que eu posso me dar, né? Eu brinco sempre, falava assim, que às vezes, quero flores. Eu posso me dar flores. Eu tenho que esperar alguém me dar. Alguém vai ter que adivinhar que eu quero flores. Eu posso me dar. Se eu conseguir enxergar o meu valor, eu não vou esperar que as pessoas me valorizem, porque as pessoas não sabem a minha carência. Então, eu preciso enxergar o meu valor. E aí, essas lacunas, eu vou preenchendo. Como adulta, eu vou preenchendo. E aí, a gente deixa de projetar, muitas vezes, nos outros, né? A gente não fica esperando que os pais façam, falem, né? Dos maridos, esposas, né? Eu não preciso esperar do outro, né? Então, porque isso é uma projeção minha. Então, a gente precisa aprender a se dar, a ser. E exatamente, quando a gente fala quanto mais, eu falo, eu escolhi, até hoje eu botei, né? Eu escolhi trazer para minha vida o amor como sentimento. Então, se eu quero amor, eu vou tentar espalhar amor aonde eu for. É isso, né? Então, exatamente. se eu quero mais amor para mim, eu vou te dar mais amor, eu vou dar mais amor, eu vou dar... Porque assim eu vou receber. Né? É isso Porque aí. A gente vai se preenchendo daquilo que a gente tem para transbordar também. Eu quero um abraço. Bom, sou eu que tenho que abraçar. Abraça, né? Aprende a abraçar antes. E se a pessoa não me abraça, pego as mãozinhas da pessoa e me dá um abraço, né? Mas assim, as pessoas não podem adivinhar aquilo que eu quero, né? Então eu preciso fazer ninguém melhor do que eu para saber o que eu preciso. Eu não preciso de outra pessoa para fazer aquilo, né? Então eu acho que esse é o caminho de novo que a gente fala do se conhecer, do se olhar, do se dar, né? E do ser. Eu acho que daí a gente aprende a ser e não eu preciso preencher um lugar. Parecer, né? Para alguém. Né? Então, assim, eu preciso ser. E se as pessoas gostarem de quem eu sou, ótimo, né? Porque as pessoas vão se chegando. Né? A gente não veio para agradar todo mundo, né? A gente veio para ser nós. É isso aí. E para evoluir. Mas é que muitas vezes a gente está num lugar, a gente vive num mundo que a gente acha que a gente tem que o fazer o bem e agradar. E não, a gente, claro, se puder o fazer o bem e aquilo agradar, ótimo, né? Mas eu não posso ir contra aquilo que para mim faz bem. Senão a gente diz não querendo dizer sim, ou de sim querendo dizer não, né? E aí a gente vai adoecer. A gente sai do autorrespeito. Né? Então a gente precisa se olhar. Ai, coisa boa falar com esse papo que dá para ficar aqui horas e horas. Ficaria todo dia. Né? Ana, quero te agradecer muito por ter tido essa conversa com a gente. Eu acho que vai inspirar muitas pessoas, né, a se olharem, a fazerem terapia, a reconhecerem esses sentimentos, que eu acho que é um processo, né? A gente às vezes dói, a gente fala, olhar para dentro não é fácil, dói ver aquele monte de bagunça que tem, né? Mas é necessário. Mas só a gente sabe arrumar nas gavetinhas, né? E a gente tem que ter paciência, né? Então é se acolher. Como tem um ame-se aqui, pode ter um outro que acolha-se, né? Porque eu acho que pra gente se amar, a gente precisa se acolher. Né? Então eu acho que é isso, se abraçar, se acolher. Tem que aprender a nos maternar, nos paternar. Exatamente, essa é uma palavra que eu uso bastante, nos maternar. Né? Então a gente precisa aprender a fazer. Se a gente aprender a fazer, a nossa vida vai ser bem mais tranquila leve, né? E sem razão, sem precisar ter razão. Mas essa é a paz, né? É a gente poder encontrar isso dentro da gente. Isso não tá lá no site de busca, né? Isso tá aqui, a busca tá aqui dentro, né? Olhem para Deus. Ana, te agradecer muito. Fala tuas redes sociais para quem quiser te procurar, quem quiser te encontrar. Tu trabalha com criança, adulto, adolescente? Tem algum nicho principal? Eu trabalho assim com acima de 10 anos, né? Na parte clínica acima de 10 anos hoje.
e na parte esportiva desde pequenos, né? Embora eles tenham consciência ali por 5 anos, mais ou menos para cima, né? E aí atendo, né? Começa ali nos 10 e vai todo, não tem limite, tá? E aí o meu Instagram é Psi Panapim. Então procurem a Ana, vão olhar para dentro. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou mais um Conversa que Inspiram. Agradecer mais uma vez os apoiadores aqui do Talkcast, então Salão Diego Quadros, hoje com a Jaine, que fez a nossa maquiagem, fez o meu cabelo também. A roupa lá da Nori Boutique, que sempre eu vou lá e as gurias me ajudam a escolher o look e eu trago inspirações para ela. Olha, hoje eu quero parecer, eu falei para elas, hoje eu quero uma esportista mais chique, assim. Eu tô indo num evento de esporte em homenagem à Ana, que escreveu o livro, né? Psicologia do Esporte. Então, já escolheram uma roupa lá, um terninho com um lookzinho. A Jaine também pediu, faça um cabelo mais que dá para jogar, arrumadinha. Então, agradecer a esses apoiadores, muito obrigada por vocês ajudarem a fazer acontecer esse Conversas que Inspiram aqui. Também agradecer a todo mundo que nos acompanha. E semana que vem a gente tem, daqui 15 dias, a gente tem mais uma convidada aqui inspirando, passando o que acreditam, porque eu acho que todo mundo tem o que inspirar. E a gente tem que trazer as pessoas aqui de Bagé, que a gente tem muito ouro aqui nessa nossa cidade.